Também dentro da homeopatia, né, que é uma das especialidades também que eu atuo, a gente tem a visão da pele como um órgão integrado, né? E muitas vezes as patologias que estão em nível mental ou em outro órgão, como um pulmão, como um rim, como um coração ou fígado, de alguma forma elas têm que sair do corpo, serem exoneradas. É como se a enfermidade ela precisasse sair desse corpo. Isso porque, de alguma forma, a pessoa está ficando melhor. E esse processo dentro da homeopatia é centrípeto, né? Então, assim, muitas vezes começa a ter um processo de exoneração e, por exemplo, os pacientes que tratam com homeopatia, eu tenho relatos muito claros que às vezes tomou homeopatia, começou a ter uma diarreia, por exemplo. A gente está falando de mucosa intestinal, né? Então, mucosa e pele têm uma conexão muito próxima, né? Mucosas e pele. E às vezes a pessoa tomou um remédio homeopático, melhorou do seu quadro mental, melhorou do seu órgão de choque, lá o pulmão, a asma, a rinite, enfim, e passou a ter uma alergia na pele, passou a ter uma manifestação na pele, que no caso da homeopatia vai ser temporária, né? A gente não vai querer que a pessoa fique com esse problema muito tempo. Mas assim, para a gente ver que é necessário abordagens e olhares integrados. A pele é sempre um termômetro de um contexto todo, né? Eu já pude também perceber em casos com constelação familiar, pessoas que têm dermatite atópica ou problemas muito sérios de alergias, essa alergia ela está a serviço desse organismo, né? Então não é à toa que a pessoa se tornou muito alérgica. É claro que tem as contaminações ambientais, que é um tema que eu gostaria que você falasse também, mas também tem processos psíquicos que faz essa pessoa ter um certo afastamento com o mundo. Essa pele reage demais aos estímulos ambientais, ela reage demais em relacionamentos. Ela, de alguma forma, tenta criar um afastamento, que muitas vezes, dentro das constelações, tem origens muito lá antigas. Às vezes, numa relação de um movimento interrompido em direção à mãe, ou o pai, ou algum trauma que aconteceu, como uma cliente minha que tinha uma dermatite, uma coceira na perna muito grave, que fazia ela não dormir direito, e a gente pôde ver na constelação que isso tinha relação com uma raiva contida do fato da irmã, da meia-irmã ter se suicidado. E ela estava tão conectada com esse sentimento que a forma que o corpo dela expressava na pele era justamente essa raiva, mas que no fundo, era um amor. Porque, na verdade, aquela pessoa querida que ela tinha perdido, ela não conseguia reconhecer esse sentimento, primeiro de raiva, e segundo, de um amor, né, profundo. Então, como a pele, ela traduz tudo isso e muito mais, e com certeza você viu na tua residência, em toda a tua trajetória profissional, vários casos assim, e como a gente não consegue tratar a pele desconectada do organismo e da psique também, né, que acho que é uma coisa importante. Então, eu queria que você entrasse, enveredasse um pouco por isso, e se você quiser, você também comenta de um assunto que eu acho obrigatório nesse tema que a gente está debatendo, que é assim, a pele é o nosso órgão de captação. Como estamos intoxicando também nossa pele com todas as poluições que tem em todas as direções nessa vida louca que a gente está vivendo. Antes eu tinha a visão de que o sintoma é o problema, então vamos combater o sintoma. Ponto. Né? E aí o sintoma voltava dali a pouco. E vinha mais uma psoríase, vinha mais uma dermatite atópica, vinha mais uma acne. Então, hoje eu busco ter esse olhar de o que esse sintoma está querendo me dizer. Seja na pele, seja em qualquer outro lugar. Tem um livro que é maravilhoso, que fala que é a doença como caminho. E lá ele traça alguns pontos que elucidam muito. Tem um outro que é a doença como símbolo, que é como se fosse uma enciclopédia. Eu tenho feito agora, de vez em quando, de pegar o paciente que está com aquele sintoma, eu pego e leio o que está escrito ali. Normalmente, eles falam... E é interessante que geralmente pega onde dói, né? E eu busco falar, a gente resolvendo isso, a pele naturalmente vai melhorar. É claro que tem outras coisas que a gente pode ajudar. Eu acho que a homeopatia é uma ferramenta sensacional. Eu, tendo muito pouco, quero aprender mais, que ela atua nesse campo mais sutil, né? Mas outras coisas, como a constelação, a psicoterapia, os florais, os óleos essenciais, eles atuam não só direto ali onde aquilo está, mas também
na parte mais psíquica, então pode ser muito benéfico e eu vejo isso de diversas formas. Uma coisa que é muito comum, que é aquela dermatite seborreica, que é quando a pessoa tem áreas vermelhas na região do nariz, às vezes região de barba, couro cabeludo, dentro da orelha, atrás da orelha, está extremamente relacionado a pontos de ansiedade, de estresse. Então, isso muitas vezes fica bem nítido, assim, a pessoa tem um pico, dias depois ela está toda tomada. Então, eu vejo pessoas que estão cronicamente disso, aí vai lá e faz o quê? Passa corticoide, por exemplo. Resolve até na hora, resolve, né? Diz que pela medicina chinesa, o corticoide ele vem da suprarrenal, ele vem da energia do rim. Então, você está doando a energia ali para a pessoa, a gente sabe que o corticoide funciona, mas ele não vai resolver o estresse. Então, se a pessoa não for lidar com aquilo, isso vai voltar, seja na pele ou seja até com uma outra manifestação que pode ser mais grave. E quando a gente olha que o corpo é perfeito, ele tem uma tendência à autocura, e aquele sintoma não está ali só para te encher o saco, para te incomodar, ele está ali para ajudar a você ver o que precisa ser visto, eu acho que isso é uma mudança de perspectiva maravilhosa. Porque a partir daí você consegue começar a pensar e se perguntar o que está acontecendo, o que eu preciso melhorar. Isso é muito comum com casos também de psoríase, dermatite atópica em crianças, já vi esses quadros muito pontuais. Vou dar um outro exemplo. Às vezes a pessoa vem com alergia do desodorante, por exemplo, já fazendo um link para as toxinas. Hoje, eu sei que o alumínio está vinculado a neurológicas, Alzheimer, a Parkinson. Eu tenho histórico de Alzheimer na minha família. E eu usava igual todo mundo e achava isso não é normal, todo mundo usa, imagina. Ingenuidade, assim, se fizesse mal, não ia estar nos produtos por aí. Hoje eu já sei que não, que você tem que... Eu tenho que dar conta do que é saudável para mim, né, na medida daquilo que está ao meu alcance. Então, hoje eu já não uso desodorante com alumínio, por exemplo. Se a pessoa está tendo uma reação àquele alumínio, que bênção! Às vezes é o corpo dando um sinal, olha, não aguento mais, para de colocar isso aqui para dentro. O corpo está sabendo se defender, né? Se a pessoa come uma comida estragada, ela tem uma diarreia, isso é maravilhoso, porque ela está conseguindo se defender. Às vezes a pessoa está com a energia tão baixa que ela nem consegue fazer essa defesa. Então, quem não fez essa defesa está muito pior. Então, o sintoma não é o problema é a base. E a pele, ela tem uma questão que a gente pensa assim, tem que ser tão boa o produto para passar na pele quanto é o que a gente come. Bem, na verdade, ele tem que ser melhor, porque o da pele passa direto, né, para o nosso corrente sanguíneo, que a gente passa no couro cabeludo, a gente tem muito receptor no couro cabeludo. O que a gente consome ainda passa pelo fígado, a gente ainda tem um filtro que passa na pele e vai direto. E aí eu fui estudar também a quantidade de coisa que eu tinha que eu mesma indicava antes, achando que eu estava fazendo bem, que estava cheio de derivado de petróleo, que estava cheio de disruptor endócrino, que altera toda a nossa parte hormonal. Assim, a lista é interminável. Você vai ver o rótulo, né? Metade das coisas você não consegue nem entender o que é, de tanta química. Fazendo um parênteses, aproveitando isso do rótulo, é difícil às vezes até para nós, como médicos, entender tudo que está lá. Porque o linguajar dos ingredientes, dos produtos cosméticos, assim, e dos produtos de limpeza também, que às vezes você não entende nada do que está ali. Mas a gente sabe, né, se a gente for minuciosamente pesquisar, é bem isso que você falou, são substâncias altamente estranhas ao corpo. E não estou dizendo, né, a gente não está falando que todo mundo vai ter uma grande reação, mas o problema é o efeito também acumulativo que vai acontecendo à medida em que você vai usando um detergente para lavar louça, sem nenhuma proteção, vai usando uma boa dentro de casa, vai usando qualquer creme aí para pele que falou que é bom, usando um protetor solar, né? Até você fez um quadro aí sobre protetores solares, você dá um tequinho. Então, assim, realmente essa ideia de que a pele não é só barreira, a pele é porosidade, a gente acaba absorvendo muita coisa que entra em contato com a pele. E não precisa ficar sobre um tempo muito longo, né, Vanessa? Acho que às vezes contatos pequenos, às vezes são suficientes também para a pele já captar coisas que não são favoráveis, né?
Então, comenta de toda essa poluição ambiental que a gente está sujeito. Eu acho que essas coisas, por exemplo, dos produtos de limpeza, as pessoas nem questionam. As pessoas compram porque acham que tira limo, mais poderoso de todos, com não sei o que mata tudo, é o melhor, mas elas não entendem que elas podem estar se intoxicando e que às vezes aquilo fica no ambiente por muito tempo e você está inalando. Então, não só pela via da pele, mas você está inalando essas toxinas, né? Então, queria que você falasse não só do desodorante, mas fala um pouco mais desses produtos cosméticos, essas coisas que as pessoas acham que são tudo de bom e, na verdade, você vai ver, é tudo porcaria, né? É isso mesmo. Então, hoje a minha busca é muito mais por produtos orgânicos, naturais, conscientes que para aquilo que está entrando em contato comigo, seja do meu shampoo, do meu condicionador, né, da maquiagem que eu uso, né? Teve um estudo que mostrou que mulher que usa batom come, em média, 2 batons por ano inteiros. E geralmente quem tem pigmento tem chumbo, né? O que eu uso de tinta de cabelo? O detergente que eu estou usando, um paciente meu veio me falar esses dias, eu acho ótimo, porque hoje em dia eu aprendo muito com meus pacientes. Ele falou que foi feito um estudo de como o detergente que a gente usa causa desbiose. Porque que é uma alteração do intestino. Então, além de ser aquele que faz mal para a mão, e eu tenho algumas dermatite de contato, olha lá o corpo se defendendo, né? Eu quero que a dermatite vá embora para eu continuar usando o meu detergente normal, né? Mas o corpo ali se defendendo, também se manifestando, né? Essas pacientes estavam protegidas, tinham que usar luva e tudo. Mas isso não é o problema é a química que está ali. E além do contato direto, que já é um problema, porque já absorve, o resquício que fica do detergente na louça já pode ser suficiente da microbiota. Então, talvez a gente devesse estar usando uma coisa mais natural, igual um sabão de coco. Não sei, eu também não tenho todas as respostas, são as perguntas que a gente vai se fazendo. Como que eu posso melhorar isso? Esses dias, falando disso, né, também, acho que um tema aqui que as mulheres aqui vão se arrepiar, né, mas a questão do esmalte, né, os esmaltes em geral são tudo porcaria, tem formal, tem um monte de coisa, tem chumbo também para fixar, ou algum metal pesado para fixar por mais tempo essa coloração. E aí eu estava com uma colega minha no curso de medicina, e ela estava ansiosa com a aula, e ela estava assim, ó, roendo a unha. Então, além dela comer toda a unha dela, que ela tá com uns toquinhos já, eu falei assim, no final eu falei para ela assim, você está intoxicada de chumbo. Que a gente estava tendo aula sobre metais, sobre intoxicação por metais. Ela falou assim, ué, o que aconteceu? Por quê? Tá vendo que você comeu todo o teu esmalte. Então, assim, também o esmalte, né? Eu vejo como as mulheres têm muitas reações também, né? De usar, às vezes, um esmalte, usar uma tinta de cabelo. O couro cabeludo é extremamente... Ele absorve muita coisa, né? E a mulher passa a usar essas tintas com fixação prolongada, né? E aí tudo bem, a gente está vendo aqui, as pessoas que estão nos ouvindo estão ficando assustadas, né? É um cenário catastrófico que a gente está passando, porque tem que ser um pouco assim, senão a gente não se mexe, a gente acha que está tudo bem. Me dá a pílula, aquela pílula vermelha da negação, então eu faço de conta que isso não existe, mas a gente sabe que existe, mas daí também elas vão te perguntar, mas Vanessa, então tem opções, tem produtos que a gente pode estar usando na pele, cosméticos, desodorante, tintas ou outras substâncias para ficar bonita ou bonito, que não trazem tantas consequências assim para o organismo? O que você diria para ela? Assim, eu busco falar para as minhas pacientes que é como se fosse um barril. A gente tem um barril e a gente tem um limite de toxinas que a gente consegue lidar, né? Então, isso aumentou muito nos últimos anos. Assim, uma quantidade absurda, a gente se afastou da natureza, tá? Com cada vez mais Wi-Fi, poluição eletromagnética, química. Então, assim, a gente diminuiu um pouco a nossa capacidade de detox e a gente está aumentando a carga tóxica. Então, não é assim que, meu Deus, nunca vai poder usar nada mais e tem que virar natureba. Uma época eu fiz um movimento meio disruptivo, tipo, não, agora não vou usar nada.
Mas é uma questão da gente diminuir a carga tóxica para ser uma quantidade que o corpo consiga lidar. Como se fosse um aquário, nosso corpo inteiro, né? As nossas células são os peixes, e o aquário ele tem uma quantidade certa que ele consegue filtrar. Se a gente está colocando muita coisa ali dentro, chega uma hora que vai transbordar. E às vezes esse transbordar vai ser o sintoma. Pode ser a acne, pode ser o melasma, pode ser a dermatite seborreica, pode ser a queda do cabelo. Porque o cabelo ele pode servir tanto como uma reserva de vitaminas e minerais que o corpo vai recorrer quando precisa, quanto ele pode ser um depósito de toxina. O melhor jeito de a gente ver o quanto de metal a pessoa tem não é pelo sangue, porque o corpo não quer que o metal tóxico fique circulando. Se está circulando no sangue, é porque está feia a coisa já. A gente vai ver geralmente no cabelo, né? Então, ou na biorressonância, que também é uma forma de ver por campo eletromagnético, que é até mais precisa, mas dá para fazer essa comparação também para quem quiser. Então, o que eu digo? Se você está com carga tóxica de muita coisa, está tomando uma água que não é boa, está com uma alimentação cheia de industrializado, glutamato monossódico, corante, está usando, né? Às vezes está alisando o cabelo com formol, tá com formol na unha todo dia, está com uma maquiagem que oclui os poros e aumenta a tua acne, faz com que você precise usar mais maquiagem a cada vez. Tá com um protetor solar que pode causar um câncer no futuro. Então, isso tudo vai se acumulando. Perfume, as pessoas usam perfume aqui na carótida, do lado do vaso. É impressionante. E o perfume também tem um fixador, geralmente é um metal pesado, geralmente é o chumbo. Então, assim, nada de passar perfume direto no pescoço, né? Não, eu geralmente oriento e falo, olha, se for usar, usa na pele. Né? Usa na pele, desculpa, usa na roupa. Na roupa. Né? O óleo essencial, por exemplo, é uma forma de você usar um perfume que é natural e já tem várias propriedades benéficas. Então não é que eu não vou ficar agora sem poder usar nada. Não, a gente pode buscar essas soluções conscientes que não sobrecarreguem o nosso sistema. E de produto de limpeza, né? A gente estava falando, a Quiboa, por exemplo, tem uma quantidade absurda de cloro. Cloro, flúor, ele foi usado como arma química na Primeira, na Segunda Guerra Mundial, porque deixava o inimigo confuso, letárgico. Então, isso tem uma série de consequências. Aí a gente toma banho quente no inverno, aquele de queimar mesmo a pele, e ainda fica inalando aquele cloro da água, né? Então, hoje existem também alternativas de alguns filtros que você coloca no chuveiro, na saída da água, para que essa água seja, pelo menos, diminuído o cloro, porque, infelizmente, o cloro, apesar das propriedades aí bactericidas e de conseguir diminuir sujeira na água e tal, a gente sabe que o cloro é um halogênio que se acumula no corpo e um dos órgãos que é mais afetado pelo cloro, com certeza, é a tireoide. Então, essa glândula nossa é muito sensível a todos esses disruptores. Então, isso que a doutora Vanessa está falando, pessoal, só fazendo uma ressalva, esse acúmulo de toxinas ambientais que vem pela pele, vem pelos alimentos, vem pela água, vem dos aparelhos eletrônicos, poluição eletromagnética, isso tudo não vai causar só doença de pele, mas isso pode estar lá na tua hipertensão, pode estar atrapalhando tua diabetes, pode estar hoje originando um quadro de depressão, porque tudo isso está conectado ao intestino também. O intestino, assim como a pele, são órgãos de contato com o meio externo. Então a gente está comendo um monte de proteína, coisa estranha na alimentação, que o corpo tem que saber separar o que pode entrar e o que tem que ser eliminado. Só que, às vezes, é tanta agressão, às vezes é tanto desequilíbrio do que a gente está comendo, o jeito que a gente come um monte de coisa estranha que não tem na natureza, corantes, acidulantes, glutamato, tudo isso que a gente foi falando, que o teu organismo, o teu intestino começa a inflamar. E no momento que o intestino, que está aqui no centro do nosso corpo, inflama, começa a inflamar todo o sangue. E o sangue vai inflamar todo o corpo. Então, muitas vezes, qualquer sintoma ou doença pode ter conexões com tudo isso que a gente está falando, tá? Com as questões psíquicas, que a gente falou no início da live, com as questões de toxinas ambientais, e a gente precisa, caso a caso, ver o grau de contaminação. A Vanessa está comentando aqui que o nosso corpo tem um sistema antioxidante. Todos nós produzimos antioxidantes o dia inteiro.
Por quê? Porque os radicais livres vão sendo produzidos ao longo do dia e a gente vai tendo uma capacidade de responder a essas agressões, produzindo antioxidantes naturalmente no nosso corpo. O fígado, por exemplo, é um grande fabricador de antioxidantes. Só que o que acontece? As pessoas que estão muito adoentadas, que já tomam medicamentos para diabetes, medicamento para pressão, medicamento para dor, medicamento para depressão, medicamento para rinite, e começa a acumular muita carga química que também vai ter que ser metabolizada nesse fígado, então todo o sistema antioxidante vai ser esvaziado. Ele vai ser esvaziado justamente para detoxificar toda essa química pesada que a gente está tomando. Então, quando vai ter um agressor externo a mais, às vezes a gente não dá conta, a gente não consegue fazer essa limpeza, e é isso que a gente está falando. Então, tem um efeito que é agravante, que é o acumulativo, de tudo isso que a Vanessa está falando, de todas as toxinas ambientais que a gente está exposto, e existe o envelhecimento, que vai acontecendo com o tempo, as quedas hormonais, que vão atrapalhando cada vez mais, o intestino, que perde a sua capacidade de absorção de vários nutrientes importantes para que esse sistema ele seja reativado diariamente, aquele sono que a pessoa já não vai tendo, né, que é importante para reparar também. Então, tudo isso se acumula, aí aparece doença mesmo. Então, quando a gente fala aqui de um tratamento integrado, a gente está justamente chamando a atenção de vocês que esse modelo de dividir o corpo em órgãos e em cada médico, pulando de médico em médico, para você tratar o sintoma, tomando um remédio ou dois para aquilo ali, isso aí não funciona. Isso é muito limitado. E, na verdade, isso às vezes até agrava o teu quadro. Então, por isso que a gente está falando aqui, tudo bem usar o remédio, mas o remédio tem que ser usado de forma inteligente. Você tem que limpar esse aquário, não é mesmo, Vanessa? A gente tem que limpar o aquário, a água tem que ser trocada, está toda poluída, e você não está se dando conta do que está fazendo no teu dia a dia, você não está se dando conta que está se envenenando, literalmente, a cada dia. Então você precisa de uma abordagem que olhe isso, que diagnostique isso e que saiba tratar isso. Se seu sistema antioxidante está deficiente, vamos melhorar os antioxidantes, mas também vamos diminuir essa entrada de poluentes ambientais, porque não adianta eu tirar a água que está suja do barco, mas o barco está furado. Está entrando água, né? Eu estou tirando a água, mas está entrando, está afundando. Então, assim, o tratamento que dá resultado, né, Vanessa? É esse tratamento essa visão complexa das coisas. Mas o princípio de limpeza do aquário, ele é fundamental. E isso passa por mudanças dos hábitos, mudanças dos cosméticos, dos produtos, né? Eu queria que você falasse um pouco até dessa questão dos protetores solares, porque isso é uma coisa que as pessoas usam todo dia. E a gente sabe que a vitamina D é muito importante, e quando a gente passa protetor já não produz vitamina D, a gente já nem toma sol, né? E a vitamina D ela tem milhares de funções no corpo, mas tudo bem, vai passar um protetor. É qualquer protetor? Qual protetor? Será que tem protetores assim que você considera mais saudáveis, que a gente pode estar utilizando no rosto, no pescoço? Como é que é a tua visão sobre isso? Com certeza, tem protetores que são orgânicos, minerais, que tem uma linha toda mais saudável, que, assim, para quando for passar protetor, você passa um protetor que não vai ter consequências a longo prazo, porque, assim, os estudos são chocantes do quanto que esses protetores comuns, tanto os que vendem em mercado quanto aqueles de marcas mais conhecidas, que eu indicava muito para as minhas pacientes, dizendo que aquilo era maravilhoso. Hoje eu já falo, meu Deus, não é isso, né? E eu fiquei, assim, 12 anos sem tomar nada de sol, porque eu entendi que o sol, a gente tinha que fugir dele, o sol mata, o sol vai dar câncer de pele. Mas aí eu percebi as consequências do que eu estava pagando por uma vitamina D tão baixa assim, né? Vitamina D é uma das coisas boas do sol. E só a vitamina D, ela modula 10% do nosso DNA. 10%. Então, assim, é uma quantidade absurda. Então, só de eu aumentar a vitamina D, aumenta o metabolismo, facilita para emagrecer, faz com que a pessoa aumente a capacidade de detox. Então, hoje em dia, eu procuro tomar sol na palma da mão, todos os dias, uns 5 minutinhos, né? Se aqui em Curitiba às vezes não tem sol, pega claridade, né? Quando eu tenho possibilidade, eu tomo sim 10, 15 minutos de sol no corpo todo, 80% descoberto.
E vai ficar mais tempo no sol? Vai para a sombra, passa um protetor solar consciente, né? Então tem Isso até até um post meu que eu coloco. fazendo um parênteses, né? Aquela exposição solar em 80% da pele descoberta por um período de uns 20 minutos já é capaz, né, na horizontal, com um sol assim forte, entre as 10 até as 3 da tarde, é capaz de produzir cerca de 20 mil unidades de vitamina D, pessoal, que é basicamente a dose que a gente precisa para manter a vitamina D alta. Aí as pessoas me perguntam, tá, então por que eu preciso tomar a vitamina D? Você precisa tomar porque você não faz essa exposição ao sol desse jeito todo dia. Ninguém faz, nem quem mora na praia, né? Então, assim, a pandemia da vitamina D, ela é uma situação do nosso estilo de vida. A gente não está mais pelado, a gente está cheio de roupa, a gente está em ambientes artificiais, a gente não toma todo dia sol, mas essa exposição ela é segura, né? Ela não vai dar câncer e tal, porque se você for ficar mais tempo na praia, vai passar o protetor, vai para a sombra. Sim. Você não vai ficar lá o tempo inteiro torrando, né? A gente não está falando aqui para as pessoas torrarem, que acho que essa é a diferença também, né, Vanessa? Sim, sim. Então, com consciência também não é sair torrando, né? E assim, eu tive uma mudança muito grande nos últimos anos, desde que eu comecei a aprender sobre isso. Comecei a repor a minha vitamina D, tomar mais sol, cuidar com os cosméticos conscientes, parar de alisar cabelo com formol, por exemplo. Tem uma enfermeira que eu conheço, ela era cabeleireira antes de ser enfermeira, ela trabalhava muito com formol, ela teve um câncer de mama com 36 anos. Assim, possivelmente influenciado por isso. É o tipo de coisa que tem gente que diz, mas isso não tem evidência científica. É que também para você ter, assim, quantidades, isolar o dado para você dizer que com certeza aquilo é o efeito causador do outro, às vezes é uma coisa meio complicada você querer ter, que tem um estudo gigantesco provando isso. Mas, assim, para mim ficou muito claro. Falei, gente, isso está escrito, já tem indicativos disso, por que eu vou ficar arriscando a minha saúde, né? Assim, se eu já posso ter uma alternativa de maquiagem, de protetor solar, de shampoo, de tudo melhor, né? Isso, e assim, não demora tanto, né? Eu não preciso esperar eu não ter Alzheimer para eu saber que foi uma escolha boa. O tanto de energia que eu sinto, como eu me sinto melhor, é uma coisa assim que não tem comparação. A minha pele, o meu cabelo, o meu bem-estar. Isso também pegando um pouco o gancho, né? Que esses disruptores que a gente está falando aqui, de toda essa poluição, eles também ocupam receptores nas células, muitas vezes são receptores de hormônios. Então, dentro da hormonologia, dentro da medicina da longevidade, a gente vai repor os hormônios. Mas não adianta sair por aí tomando hormônio. Não vai resolver. Primeiro você tem que tirar lá de dentro o que está atrapalhando. Muitas vezes eu pego muitos homens, por exemplo, com testosterona baixa, mulheres jovens com testosterona muito baixa. E você vai avaliando e não tem um porquê. Mas o porquê está nisso aqui, é excesso de poluição. No momento em que você vai quelando, né? A gente tem técnicas aí, né, de tratamento de toda essa intoxicação, você vai quelando o corpo, vai mudando a dieta, vai melhorando os hábitos, quer dizer, você começa a ter as glândulas voltando a funcionar novamente, tireoide, as gônadas, a própria pineal, tudo vai funcionando melhor porque você simplesmente removeu do corpo o que estava atrapalhando para o corpo poder funcionar. Então é uma coisa muito melhor do que você só pensar em dar o hormônio, é você trabalhar nessa base de limpeza, né?